bem-vindas ao Mulheres UOL. Eu sou Sara Macari, sou emissária do Mulheres UOL e hoje serei a host desse episódio. A minha função aqui é anfitriar e conduzir histórias. Hoje estou aqui com a Sandra Loyola, diretamente transmitindo esse episódio do estúdio Mais UOL de Floripa. E o tema do nosso episódio de hoje é Identificando a Dependência Emocional e Financeira. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. A Sandra, ela é terapeuta sistêmica complementar e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Tão importante, né, Sandra? Tão interessante, a gente conversou um pouquinho anteriormente e já identificamos várias mulheres que nós vamos encaminhar esse episódio depois. Sandra, vamos iniciar com a origem, né? A gente estava conversando anteriormente e você questionou, né, o quanto é importante a gente identificar a origem disso tudo, que é lá, muitas vezes, nos nossos pais, né? Exatamente. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, tudo começa na nossa infância, né, Sara? A gente tem referenciais com os nossos pais, ou pelo menos com as pessoas que fizeram essa função de pai e de mãe, que nos colocaram no mundo ou que nos criaram. A função mãe é cuidar, a função do pai também é proteger, é orientar, só que muitas vezes o que acontece na infância, a maioria das vezes, acaba impactando e influenciando como a gente lida na vida adulta. Sim, você comentou até antes mesmo, né, dos pais optarem, né, por ter ou não essa criança, ou por ter ou não, né? Então, é lá na origem mesmo, né? Antes mesmo de vir, né? Sim, muito antes da vinda, sim, Isso. impacta a gente na primeira infância, mas é muito importante as pessoas, e é uma pergunta que eu faço para as minhas mentoradas, o que é ser filha para você? E muitas ficam sem saber responder, sem saber o que é ser filha, porque muitas vezes elas realmente não foram filhas, elas tiveram que ser responsáveis muito cedo. Então, a pergunta também que eu faço para quem tem filhos hoje é: por que você teve filhos? Por qual motivo, para que você teve filhos? Ou se a pessoa ainda não teve filhos, a pergunta é: por que será que os pais teus pais tiveram você? Você tem noção por que teus pais quiseram ter você? Porque esse para quê vai fazer muita diferença. Pelo menos fez para mim. Sim. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi isso? Então, eu entendi. Na verdade, o que acontecia comigo? Desde 2016, ali quando a minha mãe faleceu, eu tinha uma recorrência de uma vontade de não viver. E vivia perdida. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, o que eu gostava. Porque por muito tempo eu fiz para agradar os outros. E quando minha mãe faleceu, eu já estava nessa busca do autoconhecimento, já trabalhava com treinamentos. E, enfim, entendi que o motivo pelo qual eu vim ao mundo foi para preencher um vazio da minha mãe. A minha mãe se sentia muito sozinha. O meu pai trabalhava de madrugada e ela tinha, assim, um sonho de ser mãe, mas foi no momento onde ela se sentia muito sozinha, porque ela morava com a mãe e mudou de cidade depois que casou, e essa carência fez vir, né, a Sandra ao mundo. Sim. Então, depois que ela foi, né, ela faleceu, que ela foi embora daqui, do mundão, eu me perguntava, o que eu vou fazer agora? E eu não entendia por que eu sentia isso. Hoje eu entendo que foi um vazio que eu senti porque a minha função tinha acabado, eu tinha vindo para preencher. Então, eu era a vida da minha mãe. Como ela foi embora, o que eu ia fazer? Sim. Olha que importante, né? Várias reflexões que você coloca, assim, né? Nos vários papéis, né? Primeiro, de entender qual foi a expectativa que os pais colocaram, né? Antes da nossa vinda, né? Então, assim, para preencher um vazio dos pais, que nem você comentou comigo, né? Ou para preencher, né? Ou para dar um irmão, né? Então, Sim. assim, para o irmão Isso, não ficar sozinho. Aí tem uma lista. Exato. Então, assim, as pessoas, elas não sabem o que é o funcional. E elas acabam indo para o disfuncional, por quê? Porque elas aprenderam assim. Então, eu listo algumas formas que você vai identificando o disfuncional. Se você teve filhos, por exemplo, por esse motivo que eu acabei de falar, Sim. me sinto sozinha e de repente um filho vai me trazer esse movimento para a vida que eu estou precisando. Exato. Ou meu casamento já não está tão bom. De repente um filho
vai dar uma fazer movimentada. também. Uhum. De repente vai unir mais o casal. E ele vem com essa função de ser elo do casal. E é pesado. Outra função é para substituir aquilo que eu não tive. Uma mãe que foi relapsa, uma mãe que trabalhava muito, que eu não tive tanto contato, que eu tenho uma desconexão com essa mãe, e eu vejo naquele filho, eu acredito que muitos já ouviram, quem vai cuidar de você quando você for velha? Quem vai cuidar de você lá no futuro? Então, filho não é enfermeiro, filho não é cuidador, filho não é para isso. A função de um filho é vir do excesso do amor dos pais. A gente se ama tanto, o nosso amor é tão grande, a união é tão fortalecida que gerou frutos. Isso é funcional. Outro exemplo que eu posso dar são pessoas que querem ter filhos porque a mãe quer neto. Justo. Quer dar um neto para... Então não é porque eu bastante. estou no momento de sentir mãe que a gente está sentindo o excesso de amor. É porque minha mãe está me pentelhando porque quer um neto. Exato. E aí, muitas vezes, acaba dando para a avó criar mesmo, porque é um desejo dela. Sim. Então, assim, ontem eu escutei de um mentorado. A gente está pensando em ter filhos por conta da idade. Falei, motivo errado. Sim. Esse para quê não está funcional. Esse filho vai vir com uma função que não é o ideal. Nossa, é que é importante colocar isso, Sandra, porque assim, na tua fala eu identifico várias pessoas que vêm assim, né, ao longo da vida que a gente escuta, né, eu vou ter um filho porque a minha sogra ou a minha mãe querem, ou vou ter um filho porque o meu filho está muito solitário, ou realmente assim, né, a sua história ancestral, né, de pais ausentes ou de mães ausentes, então eu vou ter um filho para fazer tudo aquilo que não fizeram por mim, Exato. né? E o quanto isso reflete, né, como você colocou no começo do episódio, o quanto isso reflete, né, na criança que vai refletir na minha vida adulta. Exatamente, porque refletiu na minha. E eu não tô aqui para dizer que a vida é perfeita, que eu também tive meus filhos já no funcional. Não, eu também tive. De repente, eu não sinto tanto, que eu tinha um sonho de ser mãe, eu não me sentia sozinha. Tanto é que eu não sou tão grudenta nos meninos. Lá em casa eu conto assim, o aniversário do mais velho. Eu conto assim, quantos anos está faltando para ele sair de casa. Falo, Bernardo, você tem 2 anos para sair de casa. Né? Não você tem 16 anos. Faltam 2 anos para você ir para a vida adulta. Sim. Por que isso? Você quer expulsar seu filho? Sim, eu quero expulsar para ele ir para a vida adulta. Essa é a função de uma mãe. Só que assim, Sara, nem todos, e foi o que aconteceu com os meus pais, nem todo mundo sabe, tem conhecimento que existem outras funções além de ser pai e mãe. Sim, exato. E é importante e interessante tu colocar esse teu exemplo, eu vou colocar o meu também, né? Eu também tenho uma filha e eu falo isso para ela, eu falo, filha, olha para o mundo, né? Olha para o mundo, vai para onde você quiser e a mãe vai atrás de você onde você estiver, né? Para a gente não limitar, né? Esse pensamento, esse olhar para fora, né? Sim. E é interessante você falar isso porque assim, eu conheci a Sandra e a gente conversou bastante e depois Sim. eu fui refletir, né, gente? Porque vocês sabem que vem desse episódio, vocês vão refletir um pouco sobre essa origem. E eu identifiquei isso, né? Essa fala da minha família, assim, né? Você veio porque a sua irmã era muito sozinha. E o quanto isso, ao longo da minha vida, né? Quando eu fui buscar as terapias, refletiu nessa corresponsabilidade, Exato. né? Não só pela minha irmã mais velha, mas pela mais nova e pela minha família como um todo. Né? Então, olha a importância de a gente olhar para isso, né? A Sandra foi buscar isso em algum momento da sua vida, Sim. né, Sandra? Sim. E isso é muito importante a gente poder refletir. Exatamente. E aquilo que a gente já vem falando desde o início do episódio, né? Se você hoje não tem filhos, por que você vê o mundo? Você tem ideia? Exato. Você sabe qual é a função de ser filho? Será que você está na função funcional mesmo ou está disfuncional? Vamos entender, funcional é o que funciona. Disfuncional é o contrário, não Isso. funciona. Eu até ia te perguntar, né, como é que a gente identifica esse disfuncional, né, dessa dependência emocional, Sim. né? Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né, para identificar o quanto, né, nós mulheres mães podemos estar criando essa dependência emocional ou quanto nossos filhos têm, né? É importante primeiro a gente se conhecer, porque com certeza, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu olhasse para minha mãe falando comigo, porque ela falava assim, você não vem aqui em casa,
poxa, faz tempo que você não vem. E ela queria me ligar todo dia, ela queria falar comigo todo dia. Se eu tivesse esse conhecimento de hoje, eu sei que ela tinha uma necessidade básica de contato. Ela sofreu, né, na infância dela, lá com 1 ano e pouco, enfim, na fase da amamentação, que eu digo que nós temos 5 dores emocionais. A da minha mãe, hoje, olhando para isso, com o que eu tenho, eu sei que ela tinha uma dor emocional muito grande do abandono. Só que ela não sabia disso, e nem eu. E aí ela queria preencher esse vazio comigo, com os meus irmãos, com a presença, com o contato. Se eu soubesse disso antes, eu talvez falaria, mãe, vai cuidar de você de uma outra forma. Eu não tenho o que você procura, eu sinto muito. Sim. Porque senão a gente acaba assumindo uma função de pai e mãe. Sim. Né? E aí a gente vê essa disfunção, né? O momento que se torna disfuncional essa relação. Exato. Né? E o que torna, que você estava perguntando, como que a gente vai perceber? Eu trabalho dentro da minha construção, de tudo que eu aprendi, são 3 pilares. Então, a pessoa vai olhar, então olha aí para o teu pilar do relacionamento. Como é que você se relaciona hoje? Está casada? Separou várias vezes? Está solteira? Não consegue confiar em alguém? Ou precisa estar ao lado de uma pessoa que já não é mais o que você sente, o teu coração sabe, mas por medo de alguma coisa, e tem vários medos, de desagradar, de ficar sozinha, de ficar pior do que já está, de traumatizar os filhos. Mas como é que eles vão lidar com a separação? Eu digo, é melhor estar separado do que estar junto e vivendo, porque os filhos sabem, os filhos sentem que não está legal. Sim. E os filhos se alegram quando os pais estão bem. Eles ficam felizes quando os seus pais estão bem. Então, se no teu relacionamento está pesado, é um dos pilares. Financeiro, está travado, está endividada, não tem reserva, ganha dinheiro, mas perde, ganha, mas perde, tem dependência aí também, está disfuncional. O financeiro não está fluindo. E a saúde. A saúde, o corpo vai sentir todo esse peso. Ele vai responder. É lombar, é enxaqueca, é dor na cervical, é cólica. Nossa, aí eu posso listar uma série de doenças, de questões físicas e emocionais, porque não é só saúde física, saúde emocional, cansaço, sobrecarregada, desanimada, depressão, ansiedade. Então, uma série de questões físicas e emocionais, mentais, que vão, pensamentos negativos, já acorda meio desanimada com pensamento, e pensamento gera sentimento. Então, são 3 pilares que, cada vez que alguém vem para minha mentoria, eu vou olhar para isso. Como está? Você mora com seus pais? Sim. Você é adulto, mora com seus pais? Disfuncional. Ótimo. Filho adulto? Não. Ótimo, a gente... eu ia até te perguntar, a dependência financeira, ela tem esses mesmos, assim, porque o financeiro, ele é um pilar da dependência emocional, mas a dependência financeira, a gente poderia agregar algo além, né? Porque você comentou, né? Sim. O filho que está ali, que não sai, né? O fruto que fica ali no pé, muito. Que não... Exatamente. Vamos dar um exemplo bem prático. Uma mulher grávida, de 40 semanas, já está ali para ganhar, que a mulher ganha... Normalmente com 30 e poucos, isso, mas 40, o máximo é o quê? até. 40? 42, acho que estourando. Isso. Beleza. Vamos dizer que ela está ali no último. Se essa mãe segura esse bebê e fala, não, daqui ele não vai sair. Tá bom aqui. Deixa ele aqui. O que acontece? O que aconteceria com esse bebê? Ele morreria. Exato. Não teria mais nem energia vital, né? Para isso acontecer. Ou poderia até matar a própria mãe também junto, os dois morreriam. Então eu uso esse exemplo porque talvez é isso que esteja acontecendo com vocês se um filho adulto ainda mora com você. É a morte da família. Porque filhos, sim, são para o mundo. Só que muitas vezes as mães, os pais, falam da boca para fora. E aí vem, como você fala, como identificar? É na fala, é nos jogos emocionais. Isso. É falar assim, não, filho, vai, você pode ir para o mundo. Né? Pode ir morar no exterior, mas se alguma coisa errada acontecer, teu quarto tá ali. Então, é uma mensagem assim, teu quarto tá aqui, tua segurança tá aqui. Exato. Como que essa pessoa, esse filho vai para o mundo? Inseguro. Se eu hoje faço tudo para os meus filhos, eles têm 9 e 16 anos, e se eu facilito tudo para eles, eles não aprendem. E aí eu me torno necessária, eu me torno uma pessoa importante na vida deles. E hoje eu atendo pessoas que estão inseguras, que têm medo, que não se sentem confiantes, não se sentem capazes. Por quê?
super proteção, demais, porque a gente não teve, às vezes, assim, muitos não tiveram proteção e aí quer dar para o filho aquilo que não teve. Exato. E aí vai para o excesso, super protege. E essa super proteção também é ruim. Parece, assim, que é muito bom, é importante, não, vou cuidar, vou proteger, é importante, é bom, mas também é prejudicial. Sim. Então, para tudo é importante um equilíbrio, uma dosagem. Sim. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se isso está batendo em você, de alguma forma está mexendo, olha bem para isso, né? Porque tem muita coisa do que você falou do filho não sair, ou dessa super proteção, que pode ser que algumas mulheres estejam nos vendo ou nos assistindo e pensem assim, nossa, mas por que ela pensa dessa forma, né? Então, olha para isso, né? Para esse sentimento. Pode ser que dê raiva, ai, ranço dessa Sandra, exato, não gostei do que ela falou, nada a ver. Exato. Por quê, né, Sandra? Por que está mexendo com você? E teve um vídeo que eu fiz, um Reels que eu fiz, que viralizou assim, tá com 130 mil visualizações e não para. E eu tive que cortar os comentários, porque começou essa agressividade. Onde já se viu? Que burrice falar isso. Provavelmente essas pessoas moram com os pais ainda adultas. Sim. Né? Eu não estou falando que é para os filhos deixarem de falar com os pais e ficarem, né? É uma relação desconectada, não, né? Não é isso. Não distorçam a informação. Mas sim, é importante a gente ir para o mundo, porque amanhã depois eles não estarão aqui, vocês vão se ver perdidas assim como eu estive. Exato. Então, o filho adulto é para o mundo. Se o pai e a mãe... Ah, Sandra, mas tem casos? Tem casos, é óbvio. Tem casos que às vezes o pai é acamado, a mãe é acamada, não tem condições, é outra história. Sim, só que tá cheio de pai e mãe por aí que tem condições, mas o filho tá ali porque também é confortável. Então, é o dependente e o codependente, um fazendo um favor pro outro. Exato. E aí vem a parte financeira que você tinha perguntado. Isso, a dependência financeira. Que eu lembrei agora. Muitos, e eu falei ontem numa live, muitos não conseguem fazer dinheiro porque não conseguem dizer não e tem medo de desagradar. Como e aconteceu isso comigo, como que eu vou dizer não para o meu irmão? Então, o auge foi quando ele veio pedir, e eu sempre ajudei meu irmão, que assim como você, eu me sentia responsável desde pequena. E isso tem um histórico, depois, se der tempo, eu posso até contar. Tinha um histórico de responsabilidade e eu levei isso para a vida adulta. Quando eu conheci tudo isso, essa construção, que eu não conseguia fluir, estava, né, bem travada, eu parei. E eu comecei a dizer não e falar não. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas ficam no vermelho porque é mais fácil dizer para você, então, Sara, é que eu não posso te emprestar, que eu também estou no vermelho. E por isso as pessoas não ganham, não fazem dinheiro. Para não dizer não, não quero. Elas não conseguem dizer não, eu não quero. E elas falam, eu não posso. Não conseguem se posicionar e acabam criando, né, uma situação que às vezes não existe e trazem essa situação para a vida atual. E aí vem o não Olha posso. Que interessante. E aí ela não faz dinheiro por conta disso. Quando eu tomei consciência disso, ele veio pedir mais uma vez, diversas vezes eu ajudei, inclusive a gente comprou um carro para ele trabalhar de Uber e não deu certo. Então, qual é a repetição? Nunca vai dar certo para essa pessoa. É um ciclo que se repete. Exato. Parece que eu estou ajudando, mas eu estou atrapalhando essa pessoa porque ela não cresce e eu fico pesada. E quando eu disse não, e eu falei, eu tenho esse dinheiro, eu tenho, mas estou usando num projeto meu e do Diogo. Nós estamos construindo a nossa vida e vamos usar esse dinheiro para isso. Então, eu tenho, mas eu vou usar comigo. Nossa, a importância do autoconhecimento também, né, Sandra, para trazer isso para esse momento presente. Sim. E poder se posicionar, né? Porque, né, a gente até conversou anteriormente sobre isso, né? Quando eu me conheço, né, eu consigo identificar todas essas minhas dores, toda essa minha história, e aí eu olho para o outro e reconheço no outro também, né? Sim. Até onde eu posso ir, até onde o outro pode vir. Exatamente. Né? E esse limite. E aí que vem os jogos emocionais. E aí que você vai perceber se a pessoa realmente está com você pelo que você é. Então, vem jogos emocionais. Mas espera, minha família, meus filhos, estou passando apertado, você vai fazer isso comigo. É mais fácil eu contar com os amigos do que com a família. Então, vem todo esse jogo que, sim, dá culpa, dá sentimento. Mas se você se mantém firme, você cresce e a pessoa também. E hoje ele cresceu e eu também fiquei liberada disso. Né? Mas o que acontece? As pessoas se afastam, porque elas acham que você tem a obrigação de criar, de cuidar. Eu falo, meus filhos são Bernardo e Pedro. Sim. Não tem outro filho com, né, outro nome. Então,
É sobre A minha isso. responsabilidade está aqui Tá no meu aqui, núcleo, né? até um certo ponto. Porque Sim, depois eu exato. entrego a criança deles para eles. O Bernardo e o Pedro estão sob minha responsabilidade do Diogo. Na vida adulta, a criança é tua, agora cuide de você. E que não foi o que aconteceu com os meus pais. Os meus pais viveram para ser pais. Eles não souberam fazer outra coisa a não ser pais. Ah, não assumiram outros papéis. Eles esqueceram dos. Eu falo que cada um de nós tem vários crachás. Exato. E eles esqueceram dos outros. E quando a gente foi para a fase adulta, os 3 filhos do casal, que depois meu pai teve um outro relacionamento e aí tenho uma irmã mais nova, mas esses 3 começaram a crescer e ir para a vida adulta, o que começou a acontecer com a minha mãe? A adoecer. E não é por mal, é inconsciente. Sim. Ela aprendeu. Sim. A gente aprende. Quando os nossos filhos ficam doentes, o que a gente faz? A gente cuida um pouco mais, a gente dá um pouco mais de atenção. Então, a doença, ela vem com uma função importante. Toda desordem, ela tem uma função, uma né? Uma função. Então, ela inconscientemente percebeu que eu vou ficar sozinha. E não quero, isso é horrível. E o elo do casal já estava desconectado, porque meu pai já tinha uma outra pessoa. Sim. E aí, ela começou a adoecer. Só que eu já estava fora de casa, meu irmão também. A minha irmã que ficou. E ela ficou, e ela ficou, e ela ficou. E ela se tornou o homem da casa, e ela se tornou o marido da minha mãe. E ela foi ficando, e minha mãe adoecendo, até minha mãe falecer. E aí, depois que minha mãe faleceu, minha irmã conseguiu fluir. Então, é uma pergunta, Sara, que eu faço que é muito, muito forte. Mas que faz as pessoas refletirem muito. Que até me embarga. Quanto tempo você vai esperar para você viver? Nossa, você vai esperar quanto tempo tua mãe viver para você viver? Porque a gente não sabe. Sim. Teus pais podem viver 20, mais 30 anos, eu não sei quanto tempo. 5, 10. Você vai esperar eles morrerem para você viver? Sim. Primeiro, gratidão por, né, partilhar essa história conosco. E segundo, bem importante, né, a gente poder fazer essa análise, assim, porque a vida está passando, né, Sim. Sandra? E às vezes, assim, às vezes a gente está no comodismo, às vezes a gente está fluido, mas não está conseguindo observar o que está acontecendo. Exato. Então, a importância da gente realmente identificar isso, né? Você falou, os meus pais viviam para ser pais, né? Exato. A mãe para ser mãe, o pai para ser pai. Então, e os outros tantos papéis que a gente pode executar, esqueceram, né? E aí, quando eu me desconecto dessa função, o que eu faço com isso, né? Fica perdido. Vida fica, né, sem sentido. Graça, sem sentido. Foi o que o meu pai disse há um ano atrás, antes dele falecer. Ele falou pro meu marido num churrasco, eu não estava junto, mas meu marido veio trazer informação. Falou, teu pai falou um negócio meio estranho. Eu falei, o que ele falou? Ele disse que agora ele pode morrer em paz, porque os filhos estão criados e ele não vislumbra mais nada na vida dele. Nossa. Eu falei, entendi. Então, pode dar um tempo que o pai realmente não vai durar mesmo muito. E deu 3 meses e ele morreu. Então, porque ele viveu para ser pai. Exato. E ele não sabia mais, não vislumbrava mais nada na vida. Olha isso. Olha isso. Quando eu desconectei, né, da minha função, eu não tenho mais serventia. Exatamente. Que interessante, eu morro em paz, né, porque gente... eu já cumpri a minha missão. Exato, exato. Interessante a gente olhar para isso, né? Sim. Como pais, né? E como mães e também como filhos, né? Até onde a gente consegue identificar e deixar isso fluido nessas relações. E tem que cuidar com as falas, né, Sara? Sim. Eu vivo por você. Você Sim, é minha vida. Você é tudo para mim. Então, né? se hoje você fala isso, tá tudo bem, não fica se chicoteando. Isso. Mas muda a forma de se comunicar. É importante a gente falar sobre isso, sobre esse acolhimento, né, Sandra? Porque às vezes, assim, quem está nos ouvindo que está aí, assim, meio agoniada, calma. acolhe, né? Acolhe todo esse Que sentir. bom que você está aqui. Que Exato, bom que você está ouvindo. Exato. Também encaminha para aquela sua amiga, para sua parente, para sua mãe, para sua filha. Encaminha, né? Exato. O que é importante a gente conseguir se conectar. Quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Porque para minha família fez sentido. Para minha família foi leve. Sim. Foi importante. Sim. Porque eu sei que agora eu não vou colocar e eu vou cuidar das expectativas que eu vou colocar nos filhos, por exemplo, que eles não têm que suprir minhas expectativas. Exato. E como a gente trabalha lá em casa, né, treinamentos e autoconhecimento, a gente fala que não é fácil ser filho de treinador. Mas às vezes a gente dá uma escorregada. E esses tempos eu falei algo assim, meu filho mais velho falou: "Mãe,
Eu não tenho que ser a tua expectativa. Sim, exato. A hora que ele falou isso, foi um soco, porque eu falei, é a frase que eu uso com os meus clientes para falar na constelação. Exato. E ele falou para mim, e foi o máximo isso, mesmo por ter sido um baque, foi o máximo, porque eu falei, caramba, que legal. Que eles já estão tendo esse conhecimento. Essa consciência, essa né? consciência. Esses dias a minha filha falou assim, mãe, isso te incomoda? Uau, É né? A frase que eu falo, né, para as pessoas, tá, mas isso te incomoda por quê? E aí ela falou isso para mim, mãe, isso te incomoda por quê? Eu falei, uau, né? Então, é sobre isso, né? E você falou muito sobre o sentir, né, Sandra? Nossa, extremamente importante, eu acho, a gente trazer isso, né? Porque tem muito isso do nosso mental, daquilo que a gente não, tá, né? Mas o sentir, né? Qual é o sentimento que eu tenho, ou que as pessoas têm, ou que o meu filho tem? Olhar para isso e questionar, né? O que você está sentindo? O que eu estou sentindo? O que o meu pai sente? O que a minha mãe sente, né? Sim. Se colocar nesse papel, né? De questionar o sentir, né? E a gente não está aqui para culpá-los nem nada. É justamente isso. É saber que cada um de nós temos dores emocionais, algumas mais fortes que outras, e olhar para eles com esse... Né, com essa observação, com essa percepção de que, olha, de repente minha mãe realmente é mais carente, super protetora. Isso. Então talvez ela esteja buscando em mim o que eu não tenho. Sim, exato. O que, na verdade, deveria ter sido os pais dela. Sim. Que não deram. Então, uma sugestão até de livro, que eu não sei se eu posso dar aqui. Claro, com certeza. Onde estão as moedas. Onde estão as moedas. Que ali fala muito que a gente acaba buscando as moedas com amigos, com líderes, com os filhos, com o relacionamento. Na verdade, as moedas estão ali com eles, com os nossos pais. E às vezes você queria um baúzão de moeda. E eles deram um saquinho. Foi o que foi possível. Foi o que eles deram conta de dar para você. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. A importância da gente poder olhar para nossa ancestralidade com bastante carinho, né? Sim. E compaixão. Porque... E deixar lá também. Exato. Porque constelação não é viver passado. Constelação é daqui para frente. Agora, a gente olha só para lá para agradecer, para honrar e falar, muito obrigada e vou seguir. Exato. Eu sigo com tudo que fizeram comigo, né? Mas eu sigo daqui para frente. E aquilo que não foi bom, aquilo que eu julgo, porque é julgamento, é meu sentimento. Exato. Meu sentimento não é bom com relação a isso, deixa de lado e segue. Porque quanto mais a gente trabalha aqui, melhor fica para os próximos. Exato. Então, se a gente trabalha aqui, mais leve fica para os filhos e para os netos. A importância do autoconhecimento, né? A importância da gente se conhecer e poder agir diante disso tudo, né? Sim. E, Sara, sabe o que me veio também? Não é só quem tem filhos, aqueles que não querem ter filhos também tem um motivo. A gente não estou falando que as pessoas têm que ter filhos. Sim. Mais uma vez, não distorcer o que eu estou falando. Porém, eu trabalhei com muitas pessoas, mentorei muitas pessoas, algumas, porque a maioria que eu atendo tem filhos. Mas eu atendi algumas pessoas que desejaram não ter filhos. E quando elas entenderam o para quê, as coisas se encaixaram melhor, ficou mais alinhado e mais consciente. Bem talvez importante, por uma infância Sandra, falar difícil. Sobre isso. Sim, porque eu sou essa pessoa que eu não quis ter filho por muito tempo, porque eu perdi minha mãe muito jovem. E aí eu falava, não, como é que eu vou ter um filho e deixar sozinho no mundo? Como se essa história fosse se repetir. Exatamente. Né? Então é importante a gente falar também sobre isso, né? Pra quê? Por que eu escolho, né? Por que eu opto por não ter? Exato. Se tá tudo bem, se o meu sentir, né? Tá tudo bem quando eu penso nisso, mas não, se tem uma outra coisa por trás. Na verdade, para as pessoas que escolheram, para elas tá tudo bem. Assim como as pessoas que eu atendi, não, Sandra, eu tô bem, eu não quero ter, tô decidida, ok. Só que eu não fiquei forçando isso, só que quando a gente foi investigando, que eu faço todo o mapeamento da pessoa, a gente entendeu o porquê, né, de cada uma. Uma delas, ela não queria se responsabilizar. É uma responsabilidade muito grande. Inclusive, o medo da responsabilidade era tão grande que ela não oficializava o casamento. Olha só. Olha a importância da gente poder olhar para a nossa história. O medo da responsabilidade. É uma vida, eu não quero traumatizar, gente. Exato. Sinto muito. Você vai traumatizar seus filhos. Não existe perfeição para nada. Exato. Esquece. Mesmo eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa, eu escorrego pra caramba. E eu falo para os meus filhos, eles vão para psicóloga, vão lá e o que vocês não gostaram do que eu fiz, fala lá com ela. Exato. Pedro, terá vários profissionais aí para te auxiliar. O caderno dele, o áudio, ele grava áudio. Eu falei, grave como você está se sentindo
e depois vai contar lá para sua psicóloga. Exato, exato. E é sobre isso, né? É sobre a gente também poder contar com profissionais como a Sandra, né? Que está aí trabalhando todas essas questões. Então, se você está se identificando ou identificou alguém que tem essa dependência emocional, que tem essa dependência financeira, mande esse episódio, entre em contato com a Sandra através, né, de todos os canais aí da rede social, né, Sandra? E para a gente finalizar, se pudesse, a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre isso, contando as nossas histórias. Aqui a Sandra já identificando algumas coisas. Para a gente finalizar, qual é a mensagem que a gente pode deixar para todo mundo que está nos ouvindo ou que está nos assistindo em relação a isso, a esse tema de hoje? Uma frase que eu gosto muito de falar para as minhas mentoradas, eu uso muito para elas, para aliviar um pouco também essa coisa, meu Deus, essa cobrança. Eu falo, gente, calma. Uma transformação não acontece da noite para o dia. Eu tô aqui hoje, eu não falava numa apresentação de escola. Então, assim, não foi ontem, foi há muitos anos eu venho trazendo esse autoconhecimento. Então, calma, seja mais paciente com você. Uma transformação não acontece da noite para o dia, mas é importante o passo. O primeiro passo para a transformação é a coragem, porque dá medo, mas vai. Porque também, da mesma maneira que uma transformação não acontece da noite para o dia, um casamento não acaba da noite para o dia. Uma doença, ela não vem da noite para o dia. Uma empresa, ela não fecha da noite para o dia. Exato. Então, é sobre isso que eu quero deixar. Essa mensagem, e se tocou teu coração, e se de repente te incomodei, que bom. Eu quero mais provocar as pessoas. É isso mesmo, gerar, assim né? como o vídeo lá que viralizou, provocou as pessoas. É isso. Gerar essa mudança. Gerar essa mudança. Essa muito desordem, legal, adorei. Para depois ordenar. Adorei, Sandra. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Muito obrigada por, né, transformar a vida das pessoas através do seu trabalho. E nós finalizamos esse episódio por aqui. Encaminhe esse episódio por áudio, por vídeo, para todas as pessoas que você acredita que precisam deste conhecimento, que precisam conhecer essas histórias. A Sandra está à disposição e nós também. Um grande abraço das Mulheres Voam. Até a próxima. Tchau, tchau.